Você está andando no escuro e nem percebe. Acredita que sabe o caminho, mas cada passo seu ecoa no vazio de um destino não escolhido. Trabalha, se esforça, reza, mas nada parece se mover. E, entretanto, existe um segredo. Um código oculto, disfarçado de oração antiga, recitado por milhões ao longo dos séculos e ignorado por quase todos. O Salmo 23. Não como prece, não como consolo, mas como um mapa. Um roteiro cifrado para acessar a mente criadora e, por consequência, a abundância. Só que este acesso não é automático. Ele exige algo que poucos estão dispostos a dar: mudança de consciência. Você vive num labirinto mental onde Deus é visto como um socorrista, não como um coautor. Onde o Senhor é meu pastor é dito com a voz de quem pede esmola, não com a certeza de um herdeiro. E é justamente aí que mora o erro. Napoleon Hill, o homem que decifrou os códigos mentais dos maiores milionários da história, foi claro: a mente humana, quando conectada à fé, se torna uma força cósmica, capaz de moldar a realidade. E onde está a fé mais pura, mais visceral, se não nas palavras do salmista? Mas você nunca viu o Salmo 23 por esse ângulo. Ele não fala sobre a morte, nem sobre consolo. Ele revela uma fórmula, uma estrutura psico-espiritual que alinha sua mente à frequência da abundância. Não é magia, é arquitetura mental. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não é apenas esperança, é decreto, é programação. E se você sente que já tentou de tudo, já leu todos os livros de autoajuda, já fez promessas, jejuns, meditações, mas continua cercado de escassez, é porque ainda não entendeu. O problema não está fora, está na vibração interna com a qual você lê a própria realidade. Você pode repetir "nada me faltará" 1000 vezes, mas se dentro de você ainda existe um eco de carência, de medo, de indignidade, o universo responde com silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir como o Salmo 23, aliado à sabedoria de Napoleon Hill, pode reprogramar a sua mente. Não com palavras bonitas, mas com chaves práticas. Você vai perceber que abundância não é algo que se atrai, é algo que se reconhece e se permite. Mas atenção, não é um caminho para todos, porque a primeira etapa dessa jornada exige que você mate o personagem pobre dentro de si. Aquele que se esconde atrás da culpa, da moral distorcida, da ideia de que ser rico é errado, feio ou pecaminoso. Se você continuar até o fim, vai entender por que o Salmo 23 começa com uma afirmação de autoridade, passa por um vale sombrio de dúvida e termina num banquete reservado aos que ousam crer. Não com os lábios, mas com a alma. Prepare-se para deconstruir cada linha como se fosse uma senha perdida. Deitar-me fazem verdes pastos. Não é relaxamento, é domínio. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é consolo, é alinhamento. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é colheita. Você está prestes a reencontrar um código que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que só pode ser decifrado por aqueles que se libertam da mentalidade de sobrevivência. Napoleon Hill dedicou décadas à análise das mentes mais poderosas do mundo. Carnegie, Edison, Ford, todos homens que criaram fortuna do nada, e não por sorte, mas por estrutura mental. Hill descobriu um padrão: o poder do pensamento direcionado, da fé inabalável e da visualização clara do propósito. Mas havia algo quase místico no que ele ensinava. Hill chamava isso de o sexto sentido.
um canal de percepção além da lógica, uma ponte entre o desejo ardente e a materialização concreta. E é aqui que o Salmo 23 entra como uma engrenagem esquecida. Ele oferece, em forma de poesia, a configuração exata desse estado de consciência. Mas só se você conseguir ler por trás do véu. Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o coração do Salmo e também o ponto de transição da mente escassa para a mente abundante. Hill dizia que o medo é o maior inimigo da riqueza. O medo paralisa, cega, contamina decisões. Ele atua como um vírus invisível, sabotando cada tentativa de crescimento. E o salmista sabia disso. Por isso crava no centro do texto essa frase: não temerei. Não como um desejo, mas como uma ordem interna. Quando você lê isso com a mente comum, enxerga consolo. Mas quando lê com os olhos treinados, com a lente da consciência próspera, entende o verdadeiro poder dessa declaração. A fé é a espada que corta o ciclo da escassez. E Napoleon Hill insistia: a fé é o elixir que dá vida ao impulso do pensamento. E o Salmo 23 é uma expressão viva dessa fórmula. Ele alterna entre afirmações de certeza, cenários sombrios e visões de colheita, exatamente como a jornada de quem decide criar riqueza com propósito. Mas atenção, isso não tem nada a ver com religião, nem com misticismo barato. Estamos falando de um modelo mental, uma engenharia psicoemocional. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava vendendo sonhos, ele estava oferecendo um mapa, assim como o Salmo 23. Só que ambos exigem a mesma chave para serem ativados: a decisão radical de mudar a sua crença sobre merecimento. Você foi programado para temer o sucesso, para ver o dinheiro como algo sujo, para acreditar que sofrer é mais nobre do que prosperar. Isso foi plantado em você, pela escola, pela igreja, pela mídia, pela sua própria família. Por isso, quando você ouve "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", sua mente não vibra em abundância, vibra em dependência, em passividade. Mas a verdadeira interpretação é outra. Nada me faltará é uma sentença ativa, um código vibracional. Você precisa sentir isso como uma verdade absoluta, porque é a intensidade da sua crença que movimenta as peças invisíveis do tabuleiro da realidade. Hill foi claro: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E o Salmo 23 é a prática emocional dessa crença. Ele não foi escrito para ser lido em funerais. Ele foi desenhado para ser repetido em voz alta por quem decide viver como rei. Só que reis não pedem. Eles decretam. Eles visualizam. Eles escolhem. Você está disposto a parar de pedir permissão à vida e começar a comandá-la? Então continue, porque nos próximos blocos vamos abrir cada linha do Salmo como se fosse um cofre. E junto com Napoleon Hill, você vai ver como esse texto milenar se transforma em um campo magnético de realização. Feche os olhos por um instante e imagine um deserto infinito. Um espaço seco, sem frutos, sem sombra, onde cada passo seu levanta poeira e cansaço. É assim que a maioria das pessoas vive. Um cenário árido que não se vê do lado de fora, mas que consome por dentro. Esse deserto tem nome: mentalidade de escassez. É ele que te faz acordar com ansiedade, trabalhar com medo, aceitar migalhas achando que é o suficiente. É ele que cochicha em seu ouvido que você já deveria estar melhor e ao mesmo tempo grita: você nunca vai conseguir. É uma prisão elegante, com grades invisíveis feitas de culpa, trauma e comparação.
E sabe o pior? Muitos se acostumam a viver nela. Decoram as paredes, plantam flores ao redor, aprendem a chamar isso de realidade. Mas essa realidade foi criada por você, não com intenções conscientes, mas com crenças herdadas. Napoleon Hill chamava isso de o inimigo invisível, aquele que sabota seus planos antes mesmo que eles comecem. Ele se manifesta de várias formas. Você diz que quer mudar de vida, mas no fundo sente que não merece. Você ora por prosperidade, mas ainda crê que ela é pecado. Você trabalha como escravo, mas teme ser livre. E então o Salmo 23 ressurge, não como consolo, mas como denúncia. O Senhor é meu pastor. É uma afirmação de liderança espiritual. Mas que voz você está seguindo de verdade? A da fé ou do medo? A da escassez ou da confiança? Você tem vivido como ovelha ou como filho do rei? Ele me faz repousar em pastos verdes. Essa frase é um convite à abundância natural, mas muitos leem como se fosse metáfora de descanso, como se pasto verde fosse algo para depois da morte. Não. Pasto verde é acesso, é fartura, é direito de nascimento. A mente escassa olha para essa frase e pensa: quem dera fosse verdade. A mente abundante declara: isso já me pertence. Mas como romper o ciclo? Como quebrar o deserto mental que seca tudo ao redor? Hill dizia: tudo começa com um desejo ardente. E essa chama só acende quando você se vê como realmente é. Um ser co-criador, não um mendigo espiritual. O Salmo 23 não é oração para os fracos, é escudo para os que ousam, é código de alinhamento vibracional. Cada frase carrega a vibração de alguém que já saiu do deserto, mesmo que os pés ainda estejam na areia. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é mais do que paz, é direção, é fluxo, é alinhamento com o que já é seu. A pergunta é: você se permite ser guiado ou está tentando controlar tudo enquanto afunda cada vez mais na lama da ansiedade? A escassez faz isso. Convence você de que está sozinho, de que precisa se matar de trabalhar, de que só quem nasce rico prospera. Mas o Salmo 23 diz o contrário. Refrigera a minha alma. Essa é a reprogramação. Essa é a libertação. Napoleon Hill alertava: você atrai aquilo que você é, não o que você quer. Se você ainda vibra como vítima, atrairá mais deserto. Se você começa a vibrar como herdeiro, o pasto verde se revela. Mas isso exige ruptura. Ruptura com o velho eu, com a velha mentalidade, com a voz que diz: isso não é para mim. Essa voz precisa morrer, agora. Porque nos próximos blocos, vamos avançar para o momento mais sombrio do Salmo 23, o Vale da Sombra da Morte. Mas não se engane, esse vale não é sobre morrer, é sobre atravessar a maior escuridão interna e sair do outro lado com a mente renovada. Você já esteve naquele lugar, escuro, frio, silencioso, não fora, mas dentro de si. É o momento em que tudo parece ruir. Quando o dinheiro acaba, a fé avança e os sonhos apodrecem em silêncio. Ninguém vê, mas você sente. Sente como se estivesse atravessando um corredor sem fim, onde cada passo ecoa com a dúvida: será que vou sair disso? Esse é o Vale da Sombra da Morte, mas não o que falam nos funerais. É o Vale da Dúvida, da falência emocional, do esgotamento espiritual. E aqui está o detalhe mais ignorado do Salmo 23. O salmista não diz que evita o vale, ele atravessa. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a virada. Essa é a senha. O que diferencia os que prosperam dos que afundam não é a ausência do vale,
é a forma como atravessam. Napoleon Hill viu isso em cada mente milionária que estudou. Todos passaram pelo vale. Todos encararam a queda. Todos se depararam com a sombra. Mas nenhum se curvou ao medo. Nenhum fixou residência ali. Eles atravessaram. E você? Está atravessando ou acampou no meio da dor? Aceitou que sua vida é isso mesmo? Conformou-se com um pouco, chamando de humildade? Esse é o maior engano da escassez. Ela se disfarça de virtude. E então você começa a dizer frases como: pelo menos tenho saúde. Dinheiro não traz felicidade. Deus sabe o que faz. Mas lá no fundo sua alma grita por mais. Mais liberdade, mais possibilidades, mais vida. O Salmo 23 não romantiza o sofrimento. Ele apresenta o vale como etapa, não como destino. A sombra da morte é a face escura do ego. É o momento onde a antiga identidade precisa morrer, para que a nova possa nascer. Napoleon Hill dizia que as maiores oportunidades vêm disfarçadas de crise e que o fracasso temporário é o teste final da mente determinada. Se você está no vale agora, saiba, não é punição, é preparação, é purificação, é lapidação. O "tu estás comigo" não é apenas companhia, é força interior ativada. É o despertar do guerreiro espiritual. É a lembrança de que você nunca esteve só, apenas se desconectou de quem realmente é. Veja, não se trata de positividade barata. Não estamos falando de sorrir diante do caos. Estamos falando de resistir, de avançar, de recusar a ceder ao medo. Porque do outro lado do vale está a mesa. Sim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é a promessa. Mas só senta à mesa quem não desiste no caminho. Quem encara o vale não como castigo, mas como túnel. Você percebe a estrutura? O salmo começa com afirmações de abundância, passa pela travessia do medo e termina com um banquete, com unção, com transbordo. Napoleon Hill chamou isso de o ciclo do sucesso. Desejo, criação, resistência, colheita. Você está em qual fase? Está pronto para seguir mesmo que a escuridão esteja densa? Está pronto para enfrentar o espelho e reconhecer o sabotador interno? Porque só depois do vale vem a unção. E é ela que transforma o sobrevivente em rei. Nos próximos blocos você vai entender o que significa ungir a cabeça com óleo e por que isso é a chave vibracional que Napoleon Hill tanto falava, mas que quase ninguém entendeu. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa frase parece apenas uma imagem bonita, um gesto simbólico, mas por trás dela esconde-se um dos segredos mais poderosos da manifestação da abundância. É aqui que o Salmo 23 sai do campo da sobrevivência espiritual e entra no território da soberania interior. Porque unção, na tradição bíblica, não é apenas bênção, é reconhecimento de autoridade. Quando alguém era ungido, era separado, destacado, escolhido para liderar. E se você está disposto a enxergar, verá que este momento do Salmo marca a transição de identidade. A ovelha vira rei. O que era guiado, agora lidera. O que apenas caminhava, agora comanda. Napoleon Hill dizia que nenhuma riqueza duradoura pode vir sem uma mente preparada para ela. E essa preparação não é financeira, é espiritual. Quando a cabeça é ungida, a mente é consagrada. A frequência muda. A visão se expande. Você não vê mais como via antes.
Você não sente mais como sentia antes. Você não tolera mais o que tolerava antes. Esse momento representa o colapso da antiga mentalidade, a destruição definitiva da identidade escassa. E repare, logo após a unção, o cálice transborda. Primeiro a mente muda. Depois, a realidade muda. Não é o contrário. Você não vai ver transbordo enquanto sua mentalidade ainda estiver operando no modo sobrevivência. Você não vai receber abundância enquanto estiver dizendo, mesmo que sem silêncio, eu não mereço. Isso é para os outros. Deus está me testando. O universo responde ao seu verdadeiro estado interno, não às suas palavras. Napoleon Hill escreveu: o subconsciente traduz em realidade física os impulsos do pensamento, sejam eles positivos ou negativos. O que isso significa? Significa que, se sua mente ainda vibra na escassez, mesmo que você leia o Salmo todos os dias, o que você vai atrair é mais vazio, mais cansaço, mais frustração. Mas, se você permitir a unção, se permitir reconhecer-se como merecedor, então o cálice começa a transbordar. E o transbordo aqui não é apenas financeiro, é existencial. É viver em um estado onde a paz não depende das circunstâncias, onde a alegria não vem do saldo bancário, mas sim do alinhamento com a sua missão. Onde o dinheiro vem como consequência natural, não como obsessão. Hill chamava isso de estado de definiteness of purpose, propósito definido. Quando você sabe quem é, o que quer e por que merece. Essa clareza é magnética. Essa vibração é irresistível. E é isso que o Salmo 23 revela em sua estrutura oculta. Começa com pertencimento, o Senhor é meu pastor, passa pela confiança, nada me faltará, atravessa o caos, vale da sombra da morte, recebe a unção, unges a minha cabeça com óleo, transborda, meu cálice transborda. Esse é o caminho, esse é o código. Mas poucos acessam, porque a maioria se agarra ao sofrimento como identidade, como desculpa, como bengala. Você está disposto a largar essa bengala? A sair do papel de vítima espiritual? A reconhecer que a abundância é seu estado natural, não um prêmio, mas um direito? Nos próximos blocos, vamos explorar as duas afirmações finais do Salmo. E você vai descobrir por que bondade e misericórdia me seguirão não é promessa futura, mas reflexo imediato de quem assumiu o próprio poder interior. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa afirmação, repetida com voz suave nos cultos e cerimônias, carrega um poder que poucos ousam acessar. Ela não está falando de um acaso bondoso, não está falando de sorte, está falando de uma reprogramação da realidade. Napoleon Hill ensinou que o pensamento, quando alimentado pela fé, se transforma em magnetismo. Você não corre atrás das coisas, você as atrai. Não porque elas brotam do chão como mágica, mas porque você se torna o tipo de pessoa com que essas coisas querem estar. E o salmista revela essa mesma verdade de forma simbólica. A bondade e a misericórdia não são buscadas, elas o seguem. Repare no verbo, seguirão. Não esporadicamente, não quando Deus estiver de bom humor, mas todos os dias da minha vida. Essa é a verdadeira prosperidade, viver num estado onde a vida responde com favor.
Não porque você é melhor que os outros, mas porque você se tornou coerente com a abundância. A coerência é a base. Hill dizia que a fé não funciona se contraditada pelo hábito. Não adianta declarar versículos pela manhã e viver no medo à tarde. Não adianta orar por portas abertas enquanto seu coração cultiva inveja, rancor ou autossabotagem. A bondade te segue quando você caminha com integridade. A misericórdia te persegue quando você se alinha com o propósito. Mas o que significa isso na prática? Significa que você começa a se tornar um campo de favor. As oportunidades aparecem, as conexões certas surgem, a inspiração te visita, as respostas chegam. E não é porque Deus resolveu te abençoar agora. É porque você finalmente saiu do vale, foi ungido e agora transborda. Você se tornou um ímã. Você vibra no padrão do rei. Não de forma arrogante, mas em paz. Não buscando aprovação, mas oferecendo valor. Napoleon Hill observava isso nos grandes líderes que entrevistava. Eles não corriam atrás, eles eram seres convictos, silenciosamente poderosos, com um foco quase sobrenatural. E é isso que o Salmo 23 ensina, se você estiver pronto para ver. A bondade e a misericórdia seguem os que deixaram de seguir o medo. Elas perseguem os que caminham sem desviar do que sabem ser certo. Você não precisa mais correr, pedir, implorar. Você precisa se alinhar. Mas atenção, isso não significa passividade. Significa ação coerente. Movimentos enraizados na certeza. Escolhas guiadas pela fé, não pelo pânico. Quando Hill falava em fé aplicada, era disso que ele falava. De um estilo de vida onde cada decisão vibra com o destino desejado. De um sistema interno onde cada pensamento está comprometido com a grandeza. Bondade e misericórdia me seguirão. Isso não é superstição, é consequência. E se isso ainda não acontece com você, não é porque Deus te esqueceu. É porque você ainda está preso à frequência da sobrevivência. Mas isso pode mudar. Agora, se você decidir. Nos próximos blocos, vamos mergulhar na última afirmação do Salmo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que realmente significa habitar nessa casa? É ir ao templo? É ser religioso? Ou é algo mais profundo, mais existencial? A última chave de Napoleon Hill para o estado definitivo da abundância permanente. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A maioria lê essa frase como promessa de eternidade, um lugar celestial, distante, reservado para os que foram bons. Mas isso é só a superfície, porque o salmista não está falando de morrer, está falando de permanecer, de um estado de consciência. A casa do Senhor não é um templo físico, não é um local geográfico. É uma frequência espiritual. Napoleon Hill falava sobre a importância do ambiente mental. Para ele, a mente era como um jardim. Tudo que você planta, cresce. Mas se você planta medo, dúvida, raiva, escassez, o que você espera colher? Habitar é permanecer. É decidir que sua mente não será mais território de caos. É decretar que sua alma não vai mais vagar entre extremos. É estabelecer residência na certeza. A casa do Senhor é o lugar da identidade restaurada. É onde você não precisa mais provar nada. Onde a ansiedade não encontra morada. Onde o medo bate a porta, mas não é atendido. É um estado interior onde a paz é inegociável. E isso não se alcança com religião, se alcança com decisão, com prática, com disciplina espiritual e emocional. Napoleon Hill chamava isso de o hábito da fé. Ele sabia que não bastava pensar positivo uma vez,
Era preciso cultivar uma mente que não se dobra, uma mente que, mesmo no meio da tempestade, ainda diz: eu habito na casa do Senhor. Não como fuga, mas como escolha, como raiz. Porque quando você decide habitar nessa casa, tudo muda. Você não reage mais a cada crise. Você não se sabota quando as coisas começam a dar certo. Você não se compara com quem colhe porque entende o seu tempo. Habitar é sair do ciclo de altos e baixos emocionais. É quebrar o padrão da montanha-russa. É permanecer. E quem permanece prospera, porque o universo, como dizia Hill, responde à persistência. Ele testará você. Vai perguntar: você quer mesmo isso? Ou vai desistir na primeira porta fechada? E quando você responde com permanência, quando decide que sua mente vai morar na casa da fé, então o ciclo se completa. O Salmo 23 começa com "O Senhor é meu pastor" e termina com "Habitarei na casa do Senhor". Começa com identidade, termina com permanência. Começa com dependência consciente, termina com soberania vibracional. Napoleão Hill enxergava isso claramente. Ele dizia que o sucesso verdadeiro não é um ponto de chegada, é um estado de ser. E é isso que o salmista revela. Não se trata de chegar no céu, mas de trazer o céu para dentro. A casa do Senhor é onde você vive agora. Se sua mente estiver limpa, se sua fé estiver firme, se sua identidade estiver ancorada. Mas se você ainda vive de fora para dentro, se a dúvida ainda tem voz, se a escassez ainda encontra abrigo, então você está apenas visitando essa casa. E ela não muda quem visita, só transforma quem habita. Nos próximos blocos, vamos revelar como essa permanência mental se traduz em resultados práticos. Como a casa do Senhor se manifesta na rotina, nas finanças, nas decisões. E por que Napoleão Hill afirmava que a verdadeira riqueza era só reflexo de uma morada interior. Permanecer na casa do Senhor é viver com a mente protegida, mesmo quando o mundo desaba. É tomar decisões sem pressa, porque não se sente pressionado. É manter o silêncio no caos, porque confia no próprio centro. Napoleão Hill chamava isso de equilíbrio interno absoluto. Ele dizia: um homem que domina a própria mente pode dominar qualquer circunstância. Isso é habitar. É não ser empurrado pelo medo coletivo. É não se moldar à crise, mas caminhar como quem já venceu. E isso muda tudo. Muda como você negocia, como você fala, como você anda. Quem habita não mendiga, não se desculpa por existir, não pede permissão para prosperar. Há um brilho silencioso em quem habita, uma firmeza que não precisa levantar a voz. É o tipo de presença que faz a sala silenciar, que atrai oportunidades pela confiança que emana. Hill observou que os grandes realizadores não eram os mais inteligentes, eram os mais consistentes, os que sabiam quem eram, mesmo quando ninguém acreditava. E o Salmo 23 termina exatamente assim, sem gritos, sem promessas vazias, com uma certeza silenciosa: habitarei. Não tentarei, não visitarei, não frequentarei. Habitarei. Isso é domínio. Isso é vibração estável. Isso é prosperidade que não depende da conta bancária, mas que atrai riqueza por ressonância. Agora pense: você habita ou apenas passa? Você firma residência ou ainda se deixa levar pelos ventos? Porque no bloco seguinte, vamos conectar isso com o verdadeiro legado de Napoleão Hill. A mente como altar, a fé como alavanca
e a abundância como reflexo. Você foi feito para habitar, para transbordar, para liderar. Mas enquanto sua mente for um campo de batalha, enquanto cada desejo vier acompanhado de dúvida, enquanto cada passo for travado pelo medo do e se, você continuará criando escassez. Napoleon Hill alertava: você é o mestre do seu destino, você é o capitão da sua alma. E o Salmo 23 é o mapa para tomar o leme de volta. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você leu esse salmo buscando consolo e não clareza? Quantas vezes repetiu suas palavras para aliviar a dor, mas não para expandir o espírito? Chegou o momento de inverter essa lógica. Você já entendeu. O Salmo 23 não é poesia, é programação. Não é promessa de alívio, é chave de acesso. Não é sobre céu, é sobre consciência. E Napoleon Hill traduz isso em termos diretos. Mude sua mente e mudará tudo. Por isso, agora vem o desafio. Releia o Salmo 23 inteiro, mas desta vez como arquétipo, como arquitetura interior. E sinta, linha por linha, o que vibra, o que resiste, o que dói, o que expande. Perceba, onde está seu vale? Onde está a sua unção negada? Onde está o cálice trincado? Onde você ainda foge da casa do Senhor? Anote, confronte, reescreva sua postura. Porque agora você sabe, a abundância não vem de fora. Ela é ativada por dentro. E se você entendeu isso até aqui, é hora de agir. Inscreva-se no canal. Comente abaixo qual parte do Salmo 23 mais te confrontou. Compartilhe este vídeo com quem ainda vive na mentalidade do deserto. Isso não é só sobre você. É sobre todos os que ainda vivem como ovelhas com alma de leão. Você agora tem o mapa. Não um mapa para ficar rico, mas para viver rico por dentro. Porque o verdadeiro tesouro não é o dinheiro, é a consciência que atrai o que quiser e não precisa provar nada a ninguém. Você aprendeu que o Salmo 23 não é uma oração qualquer. É um espelho, um roteiro, uma tecnologia espiritual ancestral. Você viu que Hill e o salmista dizem a mesma coisa, com palavras diferentes. Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, pode conquistar. Davi dizia: nada me faltará. Ambos sabiam. A realidade é moldada de dentro para fora. Você está disposto a viver neste nível? A desativar os padrões de escassez que herdou? A se alinhar de vez com a frequência da abundância? Então o próximo nível te espera. No próximo vídeo, você vai descobrir o poder oculto das palavras. Como declarar com intenção. Como construir afirmações que não apenas motivam, mas moldam sua vida. Porque fé sem palavra é potência ociosa, e palavra sem fé é ruído vazio. Prepare-se.